Olá, mais um vídeo aí. Nós vamos falar de volume de prisma e cilindro, né? Como no vídeo anterior, na semana 2 do PET 4, né, se trata de volume, né, de prisma e cilindro. Então lembrando aqui, ó, nós temos aqui do volume do cilindro, né, nós temos aqui um cilindro, foi dado aqui, ó, o diâmetro do cilindro. Diâmetro, lembrando aqui, o diâmetro é um segmento, né, a medida aqui que liga uma extremidade à outra da base, né, passando aqui pelo centro aqui, o cilindro. A base é um círculo, né? Então aqui nós temos o diâmetro e forneceu para a gente também aqui, ó, a altura, né, do cilindro aqui, ó. Então nós vamos aqui, ó, o diâmetro, vamos chamar aqui D, vai ser o diâmetro. Então, o diâmetro aqui falou aqui, ó, 10 centímetros. Nós temos aqui a altura H aqui, ó, é 8 centímetros. Então a altura H é igual a 8 centímetros. O volume do cilindro, né, é só multiplicar aqui, ó, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura H. Lembrando aqui, ó, π vezes r ao quadrado é a área da base aqui, que é o círculo, é a área do círculo, né? Como o volume do cilindro é o mesmo processo aqui para calcular o volume do prisma, ou seja, volume é a área da base vezes a altura. Então, πr ao quadrado é a área da base, que é o círculo, vezes a altura H. Então, o diâmetro é 10 centímetros. Nós sabemos, o R aqui, ó, ele é o raio. O raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 10, então o raio seria 10 dividido por 2. Então, o raio aqui vai ser igual a 5 centímetros. Então, calculando o volume aqui, ó, vai ficar o π. Nós sabemos que o π é um número irracional. Nós vamos usar o valor aproximado dele aqui. Nós vamos usar 3,14, né, que é o valor do π, vezes o raio ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes a altura H, que é 8. Então, resolvendo aqui, nós vamos resolver a primeira potência aqui, ó, 5 elevado a 2, que é igual a 5 vezes 5 vai dar 25, vezes 8. Então, o volume aqui, ó, é só multiplicar 3,14 vezes 25 vezes 8. Então, multiplicando aqui, 3,14 vezes 25 vezes 8, que 25 vezes 8 daria 200. 200 vezes 3,14, nós vamos encontrar aqui 628. Aqui a unidade é centímetro, então o volume vai ser centímetro cúbico. Então, esse aqui seria o volume do cilindro, né, de diâmetro igual a 10 e a altura 8. Vamos lembrar aqui agora do volume do prisma. O volume do prisma, nós sabemos que é a área da base vezes a altura, né? O AB V é o volume, AB é a área da base e H é a altura do prisma. Então, nesse prisma aqui eu tenho um prisma de base quadrada, né? A base aqui, ó, é um quadrado de lado 5 por 5, ó. Então, o 12 aqui, ó, é a altura H, né? Então, a área da base desse prisma aqui, ó, seria é um quadrado, então a área do quadrado é lado vezes lado, então seria 5 vezes 5. Então, a área da base aqui seria 25 centímetro quadrado. A área é dada a unidade ao quadrado. Então, o volume é área da base vezes a altura, né? Então, o volume desse prisma seria 25, que é a área da base, vezes a altura H, que é 12. Aí, multiplicando aí, ó, 25 vezes 12, nós vamos encontrar 300 centímetros cúbicos, que seria o volume, né, do prisma de altura 12, base quadrada igual a 5 centímetros de lado. Então, o volume do prisma, área da base vezes a altura. Nós vamos falar aqui agora do princípio de Cavalieri, né? Cavalieri demonstra que dois sólidos com a mesma altura e a mesma área da base, né, possuem volumes iguais, ou seja, mesmo sendo dois sólidos com base diferente, se a área da base dos dois sólidos for a mesma e a altura a mesma, o que acontece? A intersecção, né, de toda, né, a altura H aqui, ó, né, se a gente pegar um plano, aqui eu tenho um plano, esses dois prismas aqui está sobre um plano alfa, então aqui eu tenho o primeiro aqui é um prisma de base pentagonal e o segundo aqui é um prisma de base retangular,
ou um broco retangular, né, mais também chamado de paralelepípedo. Esses dois prismas, eles têm o mesmo volume. Por quê? Pelo princípio Cavalieri aqui, ó, não sei se está dando para ver aqui, eu tracei um plano aqui, ó, esse plano alfa aqui, ó, né, tem um plano alfa cortando esses dois prismas, né. O corte na horizontal aqui, ó, né, nós temos, no caso aqui do primeiro prisma é um pentágono, né, e no segundo prisma aqui é um retângulo, né. O corte aqui é a mesma, né, formato da base aqui dele. Então a base aqui é um pentágono e a base aqui é um retângulo. Então todo corte que eu faço aqui em uma certa altura aqui, ó, nós vamos ter no primeiro prisma aqui um pentágono e o segundo um retângulo. Então a base aqui, ó, do primeiro prisma, que é o pentágono, a base é um pentágono regular de lado 3, né, aqui, ó, 3 centímetros. Esse pentágono regular aqui, ó, para a gente calcular a área dele, a gente divide ele aqui em 5 triângulos, né, 5 triângulos aqui, ó. Então eu tenho aqui o triângulo, né, aqui, ó. Voltando aqui que está meio torto. Então tem aqui um triângulo. Então aqui, ó, eu tenho o pentágono aqui no caso. As dimensões dele aqui é 3, a base do triângulo aqui é 3 e a altura aqui é 2, ó, né? Nós sabemos que a área do triângulo, né, a área AT, a área do triângulo é igual a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então a área do triângulo ela é igual a base do triângulo é 3, aqui, ó, 3. A altura, essa pontilhada vermelha aqui, a altura é 2. Então 3 vezes 2 dividido por 2, né? Então a área do triângulo aí seria igual a 3 vezes 2, 6, dividido por 2 dá 3, né? Como o pentágono aqui são 5 triângulos, ó, são 5 triângulos, né, de mesmo tamanho, então a área da base aqui, né, a área da base do pentágono seria igual a 5 triângulos, 5 é a quantidade de triângulo, vezes 3 que é a área de cada um. Então a área da base aqui do pentágono seria igual a 15, né, centímetro quadrado. Então cada pentágono aqui, a base desse prisma aqui, a área dele é 15 centímetros quadrados. Aqui no caso aqui do retângulo aqui, ó, de 7,5 de comprimento por 2 de largura, que é o outro prisma aqui, ó, ele é um retângulo de 7,5 por 2 aqui, ó, né, de 2 por 7,5. Então a área do retângulo é só a gente multiplicar aqui então, né, comprimento vezes largura. Então a área da base aqui do nosso retângulo aqui seria 7,5 vezes 2, ó. Então multiplicando aqui 7,5 vezes 2, nós vamos encontrar aqui, ó, a área da base igual a 15 centímetros quadrados. 7,5 vezes 2, né, daria 15 centímetros quadrados, que é a mesma área do pentágono, deu 15 também, ó. Então o pentágono aqui, a área dele é 15 centímetros quadrados, e o retângulo aqui, a área dele também é 15 centímetros quadrados. Então significa que esse prisma aqui de base pentagonal, a base dele tem a mesma área do prisma de base retangular, né? As áreas têm Então o que acontece? No princípio de Cavalieri, né, a altura 1, né, é igual à altura 2, ou seja, a altura 1 é a altura do prisma pentagonal e a altura 2 é o prisma de base retangular. E a área da base 1, né, é igual à área da base 2. Ou seja, as duas bases têm a mesma área, né? A base do pentágono, a área aqui é igual à área da base retangular. Aí o que acontece pelo princípio Cavalieri? Se dois sólidos com a área da base iguais e altura e mesma altura, né, esse sólido tem volumes iguais, né, embora seja dois sólidos de formato diferente, mas o volume desses sólidos, então aqui, ó, significa que o volume 1
é igual ao volume 2, né? E todos os cortes que a gente faz aqui, ó, todos os planos, todos os cortes na horizontal aqui, ó, tem a mesma área também, né? Que é a mesma, vai ser igual, né? Em toda a altura aqui, todo corte que eu faço aqui, os cortes aqui, ó, né, vão ser iguais à base, né, em toda a altura do prisma. Então nós temos aqui, pelo princípio Cavalieri, né, se acontecer isso, né, significa que o volume dos dois sólidos são iguais, né. Nós vamos calcular aqui agora, né, eu tenho um exemplo aqui. Sabendo que o volume dos dois cilindros são iguais, determina a altura aproximada x do segundo cilindro. Então tem aqui um cilindro de 4 centímetros de altura e 6 centímetros de raio. Aqui eu tenho um outro cilindro, né, mais estreito, com altura maior, de 3 centímetros de raio e altura x. Então, primeiramente, nós vamos ter que calcular o volume do primeiro cilindro aqui, ó, que seria volume é igual a π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura h do cilindro. Então, nesse cilindro aqui, ó, nós temos aqui, o π vai ser 3,14, né, vai ser aqui, ó, 3,14, que é o π, vezes o raio, que é 6, vai ficar 6 ao quadrado, vezes a altura h, que é 4. Então, aí, comparando aqui, aqui nós vamos fazer aqui, ó, o raio, né, aqui, ó, só lembrando aqui, ó, o raio é igual a 6 e esse 4 aqui é a altura do cilindro, ó, aqui, ó. Então, resolvendo aqui, vai ficar 3,14, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, vezes 4. Então, multiplicando aqui, 4 vezes 36, depois o valor vezes 3,14, nós vamos encontrar aqui 36 vezes 4 daria 144 vezes 3,14, nós vamos achar aqui 452,16, né, multiplicando 3,14 vezes 36 vezes 4. Então aqui seria o volume 1 aqui, ó, né, do primeiro cilindro. Aí ele falou que esses dois cilindros têm o mesmo volume. Então esse aqui, ó, né, é o cilindro 2, vamos chamar de V2, né? Então significa que o volume 1 é igual ao volume 2. Então, o volume desse cilindro aqui, ó, que nós temos que calcular a altura, é a mesma coisa. Então, o volume do cilindro 2 aqui, ó, ele vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura h. Como os dois volumes são iguais, então no lugar do volume aqui, eu vou fazer a substituição aqui, ó, do valor, que é 452,16. Então vai ficar assim, ó, 452,16 é igual ao π, que é 3,14, vezes o raio, né? O raio aqui, ó, é 3. Então aqui, ó, vai ficar 3 elevado a 2, vezes a altura, que eu não sei, a altura x, ó. A altura é x, né? O x aqui é a altura h. Então aqui agora, resolvendo aqui, vai ficar 452,16 é igual a 3,14, 3 elevado a 2 é 9, aí vezes x. Então vai ficar 452,16 é igual, multiplicando aí 9 vezes 3,14, nós vamos encontrar 48,26. Então vai ficar 48,26x. Resolvendo essa equação, vou pegar aqui esse valor, está multiplicando o x, passar ele aqui para o lado esquerdo dividindo. Então vai ficar assim, ó, 452,16 dividido por 48,26, que é igual a x. Então, resolvendo aqui, ó, essa divisão, nós vamos encontrar aqui aproximadamente, né, vai dar um valor aqui aproximado de 9,37. Então nós vamos arredondar isso aqui para 9, centímetros. Então significa que a altura
do segundo cilindro aqui aproximadamente 9,4 centímetros de altura, né, de modo que o volume dos dois sejam iguais. Nós vamos comparar volume aqui agora, né? Na comparação de volume, vamos comparar a capacidade desse cilindro aqui com esse prisma aqui, ó, esse bloco retangular. Para comparar volume, nós vamos usar aqui, nós vamos transformar, nós sabemos que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros e 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então nós vamos calcular o volume aqui em litros, né? Aqui nós temos aqui um cilindro de diâmetro igual a 10 decímetros e altura 80 centímetros. Né? Nós vamos primeiro aqui converter essa altura em centímetros. Nós sabemos que 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, quando eu quero converter centímetro para decímetro, eu divido por 10. Então, se a altura H aqui é 80, eu divido 80 por 10, aí vai dar 8 decímetros. Né? 80 centímetros é igual a 8 decímetros. E aqui nós temos aqui, ó, o diâmetro igual a 10. Né? Então, se o diâmetro é igual a 10, né, o diâmetro é igual a 10 centímetros, o raio é metade, né? O raio vai ser 5. Então nós temos aqui que o raio é igual a 5 centímetros. Então aí nós vamos calcular aqui agora o volume do primeiro sólido aqui, que é o cilindro. Ó. Então o volume do cilindro vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura h. Então, calculando aqui, vai ficar volume é igual a π 3,14 vezes 5, que é o raio ao quadrado, vezes a altura h, que é 8. Né? Nós vamos colocar a medida aqui em decímetro. Lembrando que as medidas aqui, ó, do raio e da altura tem que ser na mesma unidade. Né? Então, como o diâmetro aqui está decímetro, nós passamos aqui a altura, convertemos a altura para decímetro, né? Que dividiu 80 por 10. Então aqui agora, calculando aqui, ó, vai ficar 3,14, 3,14, que é o π, 5 ao quadrado vai dar 25, 5 vezes 5, vezes 8. Então o volume é igual. Aí multiplicando aqui, ó, né, 8 vezes 25 vai dar 200, 200 vezes 3,14 vai dar 628 decímetro cúbico. Nós sabemos que 1 decímetro cúbico é 1 litro, então 628 decímetro cúbico, então é 628 litros. Então nós temos aqui, ó, 628 litros, né, que significa que o cilindro, o volume dele em litros é 628 litros. Agora vamos calcular aqui o volume do bloco retangular, né? Aqui nós temos as medidas aqui, ó. Comprimento, a base aqui é 12 decímetros por 60 centímetros e a altura aqui é 80 centímetros. Então eu vou dividir essas medidas, o centímetro aqui por 10, né? Porque um decímetro é 10 centímetros. Então se eu dividir essas medidas que estão em centímetro aqui por 10, nós vamos encontrar aqui, ó, 6 decímetros. E aqui, ó, 80 dividido por 10 vai dar 8 decímetros. Então, aqui, ó, a altura vai ser 8 decímetros. A base aqui vai ser uma base retangular de 12 decímetros por 6 decímetros. Né? Então, para a gente calcular o volume desse sólido aqui, ó, a gente vai fazer volume é igual a vezes B vezes C. Ou seja, o comprimento vezes a largura vezes a altura dele. Ó. O A é o comprimento 12, o B é a largura 6 e a altura dele é 8. Então vai ficar assim, ó, volume é igual 12 vezes o 6 vezes 8, que é a altura aqui convertida em decímetros. Então o volume vai ser 12 vezes 6 vai dar 72, 72 vezes 8. Nós vamos encontrar aqui 576 decímetro cúbico, né? Vai ficar aqui, ó, 576 decímetro cúbico.
como 1 decímetro cúbico é 1 litro, 576 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 576 litros. Então eu tenho aqui o volume do bloco retangular, né? Então o cilindro ele tem 628 litros, comparando, e o bloco retangular tem 566 litros. Então aí está uma comparação de volumes em litros. E mais um exemplo aqui para a gente fechar. Eu tenho aqui comparação também de volume. Vou calcular o volume do paralelepípedo e do cubo aqui, ó, né? Aqui nós temos aqui, ó, centímetro, metro e centímetro. Nós sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, para a gente calcular o volume, primeiramente a gente tem que olhar aqui se as unidades estão na mesma unidade, ó. Então nós vamos passar aqui tudo para metro primeiro, antes de calcular o volume. Então eu vou pegar aqui os 150, para me converter centímetros para metro, eu divido por 100. Então se eu pegar 150 centímetros, dividir por 100, eu vou achar 1,5 metro, ou seja, 1,5 metro. A mesma coisa eu pego lá 80 centímetros, divido por 100, né, eu vou converter aqui para metro, aí vai ficar 0,8 metro. Aí, para mim calcular o volume do paralelepípedo, nós sabemos que é só multiplicar as três dimensões, a comprimento vezes largura B vezes altura C. Então o volume vai ser igual. O comprimento aqui é 150 centímetros, só que eu vou usar essa medida aqui, ó, vou usar 1,5 metro. Então vai ficar 1,5 metro vezes a largura aqui já está em metro, é 0,4. E a altura aqui é 80 centímetros, eu vou usar aqui a medida em metro, que é 0,8. Então vai ficar 0,8. Então o volume aqui então vai ser 1,5 vezes 0,4 vezes 0,8. Então multiplicando aqui essas três dimensões, nós vamos encontrar aqui, vai dar 0,480 metro cúbico. Nós sabemos que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se eu quero converter metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000. Então, se eu pegar aqui esse volume, 0,480 vezes 1000, né? É só eu andar com a vírgula aqui 3 casas para a direita e vai ficar no final aqui. Então, vai dar 480 litros, né? Então, eu tenho aqui, ó, que o volume do paralelepípedo vai ser 480 litros, né? Seria o volume dele em litros. Agora, o cubo aqui, ó, né? Esse cubo aqui, nós temos uma dimensão, as três dimensões aqui são iguais. Eu tenho aqui 0,8 metro e 80 centímetros, 80 centímetros, né? 80 centímetros convertendo para metro, divide por 100, vai dar 0,8 metro. Então, todas as medidas aqui, ó, são iguais, ó. Todas elas são 0,8 metro. Ó. Aqui também, convertendo aqui, vai dar 0,8 metro. Então, o volume do cubo é só você pegar a aresta dele e levar a 3, né? Ou seja, seria 0,8 elevado a 3, né? Agora, isso aqui, ó, é só multiplicar 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, né? Multiplicando aqui as três dimensões. Como as três dimensões são iguais, né? Comprimento é igual a largura, que é igual a altura, né? É só multiplicar e levar a terceira potência, ou multiplicar 3 vezes aqui, ó. Então, multiplicando aqui, ó, 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, nós vamos encontrar aqui, vai dar 0,512 metro cúbico. Nós sabemos que 1 metro cúbico é 1000 litros, então o volume aqui convertendo para litro vai ficar 0,512 vezes 1000, né? Igual nós fizemos aqui no exemplo anterior. Então vai dar aí 512 litros. Então aí eu tenho o volume aí do cubo, né, com as dimensões de 0,8 metros em litros, 512 litros. Então aí vocês vão fazer a semana 2, né, que se trata de volume e comparação de volume, né, e qualquer dúvida que aparecer para estar enviando aí para a gente.